Marcos capítulo 4. A parábola do semeador. E uma vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de certo que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E uma produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, uma 30, outra 60 e outra 100 por um. A parábola da candeia. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque não há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão, e a vós serviço-voar ainda acrescentada. Porque ao que tem se lhe é dado, e ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. A parábola da semente. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhe falava. Porém, tudo declarava em particular a seus discípulos.
Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu desejo um abençoado dia a vocês na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.